Então, meninas, eu já vou começar, tá? Quem tiver que entrar aí, vai entrar depois. E aí a gente vai aceitando, tá? O que eu quero falar para vocês? Que toda a doença e toda a saúde começa aonde? Nos intestinos, tá? Então, tudo começa por ele. Você já viu falar num medicamento que chama omeprazol, meninas? Omeprazol é a classe dos inibidores de bombas de próton. Ele atua inibindo uma enzima que é localizada lá na parede do estômago, que produz ácido. Então, e quando ele é indicado esse medicamento? Para pessoas que sofrem de queimação, azia, em caso de úlcera, refluxo. Então, tem muitos médicos que passam, né? O omeprazol, ele é útil e seguro em casos que há realmente necessidade do uso dessa, seguido de uma alimentação saudável. Porém, eu já atendi pessoas em meu consultório que utilizaram o omeprazol por mais de 20 anos sem parar, tá? Já tive vários pacientes, eu falo, quantos anos você usa omeprazol? Faz 8 anos, 10 anos. E isso está acontecendo muito. O que acaba acontecendo? Muitas pessoas depositam no medicamento a responsabilidade de cura, querendo acreditar que apenas um comprimido vai resolver os problemas delas sem que aconteça uma mudança nos hábitos alimentares, né? Então, muitas vezes, nós sabemos que esses problemas começam pelo fundo emocional, né? Que os pilares fundamentais para que você tenha uma saúde plena, que eu chamo de saúde plena, saúde harmônica, não é só alimentação, é aspectos físicos, mentais, emocionais e até espirituais, tá? Então, vamos dizer que uma pessoa tem um problema de estômago e começa a tomar um remédio para o estômago, né? E aí, esse remédio vai começar a afetar pode começar a afetar outros órgãos, que eu falo que todo medicamento tem um efeito colateral, tá? Então, esse mesmo medicamento que você toma para o estômago, ele pode começar a afetar, por exemplo, seu coração, e a pessoa vai procurar um médico do coração que vai te dar outro remédio que vai afetar outra parte do corpo, sabe? Peraí. Sejam bem-vindas, meninas. Eu estou falando de medicamento. É uma pessoa que está tomando um remédio, por exemplo, para dor no estômago. Aí, esse mesmo remédio que tem efeitos colaterais, ele vai começar a afetar outros órgãos, tá? Aí ele vai procurar o médico do coração. E o médico do coração vai dar outro remédio que vai afetar outra parte do corpo. Então, a pessoa procura outro especialista que vai tomar outro remédio que vai afetar outra parte do corpo. Quando você vê, a pessoa já está tomando mais de 3 remédios e nem sabe qual que é a verdadeira raiz do problema. Gente, isso não acontece? Já deve ter acontecido com vocês. Você toma um remédio que atrapalha uma coisa, aí você vai no médico e te passa outra, né? Ó, a Fernanda tá levantando a mão. Seja bem-vinda, Fer. Então, gente, a palavra remédio, só para vocês entenderem, a palavra remédio significa remediar um problema e não resolver. Já pensa bem, remédio, remediar um problema, tá? Então, você pode ter uma vida mais longa e com mais qualidade se você estruturar os pilares da sua vida. Se você alinhar a sua saúde física, mental, emocional e espiritual, você vai ter sim uma saúde plena, em harmonia, sem depender de quê? De drogas químicas, feito pela indústria, tá? Então, para a gente começar o nosso assunto aqui tão importante, falar sobre a saúde dos intestinos, nem sempre é algo muito assim confortável para todo mundo, né? Às vezes é um tabu e às vezes a pessoa fica até sem graça e constrangida. Então, assim, principalmente quando a gente fala de outros sintomas, né? Barulhentos, tremores, cólicas, inchaço, estufamento, gases, diarreia ou constipação intestinal. Então, tudo isso começa desde quando a gente é bebê. Quando os adultos vão trocar a fralda da criança e fala sem maldade, eu falo, que fedor, né? Então, no inconsciente, a criança já registra como se fazer cocô é algo ruim, por exemplo, né? Então, muitas pessoas têm vergonha de fazer o número 2, às vezes fora de casa, pensando assim, o que eles vão pensar dela? E se ouvir um pum, né? Sai um peido. Então, assim,
às vezes é um assunto que é um tabu desde criança, que a criança já trava desde criança de vergonha, né? Então acaba que hoje tem muitos adultos com constipação que você vai investigar, foi lá do passado que começou a travar tudo. Então, o que a gente tem que ir em mente? Que todos nós fazemos cocô e a gente tem que buscar livrar dessas crenças, porque é totalmente saudável. Igual é saudável a gente comer, é saudável a gente pôr pra fora, né? Então, quase todas as pessoas que eu atendo, a primeira coisa, assim, que eu pergunto, né, e que eu pergunto na anamnese, é como que é o cocô da pessoa. Então, ela tem que analisar a escala lá de Bristol, porque pelo cocô da pessoa, eu analiso quase tudo da vida dela, entendeu? Então, é muito importante. Então, quem me conhece sabe que eu sempre faço esse rastreio nessa parte das fezes da pessoa, consistência, várias perguntas, né? Existe uma outra pergunta que eu faço no início também, que às vezes pode surpreender muita gente. Então, depois de eu entender como que é o intestino da pessoa, eu preciso saber mais detalhes, tipo, quantas vezes por dia você evacua, se é muito comum eu receber uma pergunta assim, por dia? Como assim, quantas vezes eu vou no banheiro por dia? Eu nem evacuo todo dia, como é que você quer saber quantas vezes, né? Então, ou seja, o famoso, eu sou o famoso, tem gente que fala, eu sou o famoso reloginho biológico, né? Todos os dias, tal horário, eu vou no banheiro certinho. Agora eu vou dar uma notícia que talvez espante um pouco você, se você identificar com isso. Eu conheço pessoas que ficam de 7, 15, 20, até 25 dias sem ir no banheiro, tá? Imagine como o intestino dessa pessoa está. Mas não só o intestino, gente, mas a saúde dela em geral, tá? É preocupante e é seríssimo, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Que a sua saúde depende dos seus intestinos. Sua saúde completa, física, mental, emocional, todas, tá? O seu aparelho digestivo, se ele não estiver funcionando bem, você deve sim se preocupar e procurar ajuda. Se você possui poucas bactérias amigáveis e ruins em excesso, seu organismo não aproveita de forma adequada todos os nutrientes que você consome pela alimentação. Então, não adianta nada a pessoa falar assim, eu já como saudável, como tudo saudável, mas se o intestino não estiver funcionando, não vai adiantar, você não está absorvendo essa belezura toda que você está comendo, entendeu? Então, assim, sua dieta saudável não vai fazer diferença, muito menos suplementos nutricionais que você toma, se o seu sistema digestivo não estiver funcionando bem. Você não estará obtendo todos os benefícios de bons hábitos alimentares se você não estiver, seu intestino não estiver ok. Então, entendam, meninas, os nossos intestinos estão ligados até com a saúde tegumentar. O que significa? A nossa pele, unha, cabelos, tá? Então, muita atenção, mulheres, que só tem mulheres aqui. Muitas vezes vocês procuram desesperadas ajuda para queda de cabelo, para ponta dupla, unha quebradiça, as pontas duplas do cabelo que eu falo, qualquer coisinha, pele seca. Você gasta às vezes um monte de dinheiro com vitaminas, essas caras que o pessoal vende pela internet. Mas se o seu corpo não estiver conseguindo absorver, você está gastando esse dinheiro tudo fora. Tem gente que gasta com creme, máscara para o cabelo. Mas isso é tratar apenas o sintoma e não a causa. Esses problemas podem estar relacionados com o intestino desequilibrado. Então, às vezes você está gastando rios de dinheiro, mas até com tecido tegumentar, o intestino é ligado, tá? O intestino doente pode estar associado a desequilíbrios hormonais, como baixa de libido em homens e mulheres, sintomas intensos de TPM, menopausa nas mulheres com sintomas fortes, andropausa nos homens. Então, o que eu quero falar para vocês de importante? Que os intestinos são a chave para um corpo forte e resistente, e por 80% do nosso sistema imunológico se encontra nos intestinos, de tanto que ele é importante. Meninas, eu não sei se vocês lembraram de pegar um papel e caneta para anotar, porque eu acho importante, viu? Vocês pegarem.
Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar no chat. Se vocês perceberem, tem um chat aí, tá? Não sei se vocês já mexeram com essa ferramenta, mas aqui, ó, tem um chat que vocês podem mandar pergunta, tá bom, meninas? Aí vocês podem mandar que eu vou, de vez em quando, vou estar olhando para ver se tem. Seja bem-vinda, Nara. Então, gente, é só para recapitular. Pois é, Fernanda, saudades, é minha paciente. Os intestinos são a chave de um corpo forte e resistente que corresponde a 80% do nosso sistema imunológico. Fechou? Anotaram aí? Vamos passar para o próximo. Então, melhorar a sua saúde do seu sistema digestivo é, em algumas vezes, algo simples e direto de atingir o equilíbrio entre as bactérias, tá? Bactérias boas e ruins, eu vou explicar para vocês. Então, existem várias formas de fazer isso. E adiante eu vou ensinar algumas formas simples para que você mesma possa melhorar a sua saúde intestinal e, consequentemente, todo o seu organismo, tá? Então, quando você gera um equilíbrio entre as bactérias boas e ruins do seu intestino, porque acho que todo mundo sabe que o nosso intestino ele é feito de bactérias patogênicas e bactérias benéficas, né? Então, quando você gera esse equilíbrio entre essas bactérias, primeiro, seus sintomas digestivos diminuem ou desaparecem. Então, deixando você livre e confortável para aproveitar ao máximo todas as coisas da vida, sem até necessidade desse omeprazol que é tanto prescrito e tanto consumido aí. Segundo, o seu corpo começa a absorver melhor e utilizar todos os alimentos e suplementos nutricionais que você consome de forma eficiente. Terceiro, seu sistema imune melhora como um todo e se torna muito mais fortalecido e equipado para combater as doenças, contribuindo para a sua vida ser mais longa e saudável, tá? Então, acompanhem comigo os seguintes dados que eu separei para falar para vocês. Primeiro, você sabia que o seu corpo abriga em torno de 100 trilhões de bactérias? A gente tem muito mais bactérias do que células no corpo, tá? Segunda coisa, não sei se vocês sabem, o suco de aloe vera é ótimo, principalmente para os sistemas gástricos. A Cris está perguntando, o suco de aloe vera, excelente, principalmente para quem tem desconfortos estomacais, tá? Eu recomendo. Segunda coisa, existe em torno de 500 espécies diferentes de bactérias que compõem essa população de 100 trilhões de bactérias do nosso corpo. O equilíbrio ideal, qual que é o equilíbrio ideal entre bactérias benéficas e patogênicas? 85% de benéficas e só 15% de patogênicas. Esse que tem que ser o equilíbrio melhor, tá? Então, uma das funções das bactérias benéficas é controlar o crescimento das ruins, ao competir por locais de nutrição e fixação no colo. Então, tanto que é importante você ter uma flora bacteriana positiva, porque ela vai ajudar a controlar até as negativas, tá? E outra, eu vou deixar uma frase para vocês: não tenha planos de saúde, tenha saúde sem planos, que não precisar preocupar, porque a prevenção e a cura praticar, a prevenção é a cura de praticamente de todos os males que está justamente no nosso alimento, na natureza, né? Então, gente, voltando aqui, qualquer dúvida pode mandar, viu? Acredito que você conheça seu corpo, eu espero, né? Talvez você sente ou simplesmente sabe que seu sistema digestivo não tá bem, mas vejo que muitas vezes as pessoas com tantas sobrecargas emocionais, a correria que a gente vive, né? Esse estresse, ansiedade mental, e vocês não estão se dando conta, às vezes, do próprio corpo, dos próprios sinais, que o corpo dá sinais. Quando ele não tá bem, ele dá sinais. Então, nosso organismo sempre avisa quando não está bem e a gente precisa aprender a escutá-lo, tá? Então, o microambiente intestinal é um ambiente equilibrado, era para ser.
Então, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer com isso, tá? Imagine uma grande cidade que tem um parque e nessa cidade existe ladrões, lógico, né? Como qualquer cidade. Então, existe pessoas do bem, existe também os policiais que protegem a cidade, o parque, mas infelizmente existe pessoas que jogam lixo no parque, e também temos as pessoas que fazem a limpeza do parque e que recolhem todo o lixo, né? Então, os nossos intestinos funcionam bem parecido a este parque. Existem bactérias boas, bactérias ruins, e existem bactérias que limpam os intestinos, tá? Então, mas para cada bactéria, mas para que cada bactéria exerça a sua função de forma adequada, elas precisam receber o quê? Um salário. Sendo assim, para que as bactérias façam o trabalho correto, elas precisam receber um ambiente específico. Mas o que acaba acontecendo é que muitas pessoas não consomem os nutrientes adequados para gerar esse ambiente propício. Então, seguindo essa metáfora, né, a gente pode perceber que os nossos intestinos também vivem de uma forma civilizada, tá, meninas? É tudo funcionando perfeitamente, mas em algum momento pode haver a presença de componentes que matam todas as pessoas desse parque, que é o nosso intestino. Desde as pessoas que estão se divertindo, brincando no parque, as que fazem limpeza, os policiais. Sendo assim, o que acontece com esse parque? O parque deixa de existir e essa mesma situação, gente, pode acontecer com os nossos intestinos se a gente não cuidar. Então, existem substâncias chamadas micotoxinas, que são substâncias químicas tóxicas produzidas pelos fungos. E essas substâncias, elas atuam nos intestinos da mesma forma como se destruísse toda a grama do parque. Então, você imaginou um parque sem grama? Eu não vejo muito sentido. Então, esse parque deixa de existir e se torna um ambiente impróprio. Isso acontece com o intestino. As micotoxinas tornam o ambiente do intestinal impróprio, causando o quê, gente? É o que eu falo sempre, causando uma inflamação de baixo grau, porque não se torna um ambiente próprio, porque as bactérias boas foram aniquiladas, tá? Então, quando isso ocorre, há o quê? Uma diminuição das bactérias boas no intestino e também ocorre uma diminuição das bactérias que fazem a limpeza e a proteção. Então, além de tirar as boas, aquelas que protegem também reduzem. E aí, as micotoxinas, que essas toxinas que eu tô falando, podem causar uma agressão crônica no seu trato intestinal. E isso diminui, então, a sobrevivência de todas as bactérias boas e aumenta a sobrevivência dos bandidinhos lá, que é as bactérias patogênicas que eu falo. Então, o parque, que era lindo, harmônico e próprio para ser frequentado, agora se tornou uma grande zona de guerra, tá? Esse é o cenário que pode estar o intestino que não se cuida. Então, no momento em que nossos intestinos são expostos de uma forma crônica a essas toxinas, temos uma sobrevivência de invasores intestinais que promove uma alteração dessa permeabilidade intestinal e acaba gerando uma condição que a gente chama aqui tecnicamente em endotoxemia metabólica. Isso leva a uma sobrecarga do fígado e quando isso acontece a gente tem um aumento da resistência periférica à insulina e isso pode gerar alterações metabólicas sérias, por exemplo, obesidade, síndrome do ovário policístico, diabetes tipo 2, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, várias doenças autoimunes, tá? Então, isso é muito sério, é essa inflamação de baixo grau que é gerada por esse ambiente que não está propício. Então, assim, eu tenho uma informação muito triste que, na verdade, é revoltante. Isso é uma informação importante, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, tá? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei bem triste quando eu fazia faculdade. Mas existe uma regulamentação no Brasil onde a Anvisa permite que as farinhas brasileiras, principalmente a farinha de trigo, contenha 75 fragmentos de insetos para cada 50 gramas de farinha.
Então, a cada grama de farinha de trigo que você consome, tem mais fragmentos de insetos do que de nutrientes. Eu não sei se vocês sabem disso, tá? E não para por aí, não. Um produto alimentício feito de trigo, embalado na prateleira do supermercado, já pronto para consumo, é permitido por este mesmo órgão, que é a Anvisa, que é o regulador, que contenham 225 fragmentos de insetos para cada 225 gramas do produto. Ou seja, a gente pode, podemos ter fragmentos de insetos nos alimentos, quem dirá micotoxinas. Então, por que as pessoas estão ficando doentes, gente? Por quê? Isso ninguém divulga, ninguém fala. Eu já vi vários profissionais falando, mas não são informações que são faladas tanto. Mas é importante vocês saberem, tá? Então, existe uma lei no Brasil de 2011 que determina os níveis tolerados de micotoxinas. Isso é revoltante. Isso é bem revoltante, porque a quantidade permitida hoje gera uma inflamação de baixo grau no organismo sistêmica. E o que essa inflamação de baixo grau estão causando nas pessoas comprovadamente? Hipertensão arterial sistêmica, resistência insulínica, que vocês sabem que é muito sério, que dificulta o emagrecimento, bloqueia a queima de gordura, bloqueia o ganho de massa magra, tá? Outra inflamação crônica de baixo grau, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes mellitus tipo 2, doenças respiratórias crônicas. Então, a alta ingestão alimentar associada à inatividade física causa também uma hipertrofia do tecido adiposo visceral, que aí gera essa inflamação crônica, baseado aí em toda essa alimentação desregrada, né? Então, tem uma neurologista que foi treinada com consultório médico em tempo integral no Reino Unido, que explica: depois de curar e selar seu revestimento intestinal, e uma vez que você torne saudável o sistema digestivo, ele esteja funcionando corretamente novamente, você ficará surpreso em ver quantidades de sintomas no seu corpo que se originaram do seu sistema digestivo. Então, o que isso quer dizer? Que a maioria dos sintomas começa a desaparecer porque a sua saúde, a sua doença geralmente nasce de dentro do seu sistema digestivo. Lá que é a sua origem. Sistema digestivo que envolve o sistema intestinal, né? Que é tudo ligado. Então, gente, olha para vocês verem a importância da gente tratar nosso intestino. Quais as enfermidades que podem ter início 100% do nosso intestino: esclerose múltipla, lúpus, Alzheimer, diabetes tipo 2, doenças inflamatórias, Parkinson, síndrome da fadiga crônica, que tem gente que sente muito, asma, até o autismo, doenças de pele degenerativas, bronquite, fibromialgia, doenças urinárias, rinite, sinusite, depressão, obesidade, vitiligo, dor de cabeça, zumbido no ouvido, que muita gente fala, doença de Crohn, até o DTH, dores no corpo, câncer, ansiedade, tudo isso pode ter como origem enfermidades intestinais, tá? Então, se você identificou com algum desses problemas, que eu falei, você precisa urgente melhorar sua saúde intestinal para você restaurar a integridade do seu revestimento intestinal e gerar equilíbrio nessas bactérias, que é o fundamental aqui, é o uso de alimentos que possibilitam essa boa saúde. Aí eu quero falar para vocês podem me perguntar, né? A Crisley até já tá me perguntando, mas antes disso, eu vou falar como melhorar. O que causa todos esses problemas intestinais? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Consumo de remédios, como inibidores de bomba de potássio, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, todos esses prazol da vida, como também os bloqueadores histamínicos, que bloqueiam a secreção de ácida também, os antibióticos, os laxantes, anti-inflamatórios, opioides, consumo de alimentos processados, industrializados, cheios de gordura trans, estresse emocional, mental, até o estresse, tá? Traumas emocionais,
e outras coisas mais, tá? Isso aí tudo isso vai contribuir para quê, gente? Para aumentar a desbiose intestinal, ou seja, causar um desequilíbrio de bactérias intestinais. Agora vamos passar para a pergunta até que foi feita, como melhorar, né, sua saúde intestinal. O que você deve priorizar na sua alimentação do dia a dia, tá? Não tô falando que é só tratamento, não, é tratamento e para a vida toda. Primeira coisa, alimentos fermentáveis. Tá? Os alimentos fermentados a gente chama de probiótico. O probiótico é aquele que é a própria bactéria benéfica. Você está ingerindo a própria bactéria benéfica. Quais os exemplos de alimentos que são fermentáveis? Tipo kefir, missô, chucrute, leite fermentado, a própria kombucha. Olha lá, estou passando por isso, estresse, ansiedade. Então, vamos tratar a saúde intestinal, Fer. Então, primeira dica, alimentos fermentáveis, tá? Porque eles ajudam, sim, a melhorar o sistema imunológico, auxilia na desintoxicação. Então, comprar de fontes seguras, tá? Nunca comprar de pessoas que você não confia. Então, de vez em quando, você colocar na sua alimentação durante a semana um kefir, uma kombucha, né? O próprio iogurte natural também é bom. A lista de fermentar, vocês vão anotando aí, viu? Outra coisa importantíssima que eu sempre falo, fibra pré-biótica. O que é a pré-biótica? É aquelas fibras que são os alimentos das bactérias benéficas e vai melhorar sim a saúde do seu microbioma. Vou dar exemplo, gente, quem tá com caneta aí anota. Aspargos, maçã, alho poró, ervilhas, brócolis, banana, cebola, alho, beterraba, pistache, clorela é excelente. Então, assim, tem vários alimentos. O primeiro lugar que eu amo e que eu vou falar aqui especificamente é o uso medicinal do brócolis. Eu falo que o brócolis é o vegetal mais completo da vida. Se você comer o brócolis, vamos supor que você tem verdura nenhuma, mas se você tem brócolis, você tem praticamente tudo, tá? O brócolis é muito conhecido por conter propriedades, o quê? Quimioprotetoras. Então, é uma ótima fonte de glucosinolatos, de fitonutrientes, flavonoides e outros compostos antioxidantes e anticancerígenos. Um dos compostos com atividade anticancerígena mais importantes, tá? Porque ele tem, nas 3 porções do brócolis, se você consumir, né, semanalmente, você diminui vários riscos aí. E seus efeitos são muito positivos também até na obesidade, na diabetes tipo 2, na esteatose hepática. E ele se encaixa perfeitamente em todas as dietas, tá? Então, e qual o benefício maior nele em relação ao intestino? Ele vai curar o intestino permeável. Quando você come brócolis, é produzido um composto chamado endocarbosele, que gera um equilíbrio saudável no intestino e, consequentemente, no sistema imune. Então, e eles estão completamente conectados, né? O sistema imune com a saúde do intestino. Então, é importante lembrar que o brócolis possui propriedade de aliviar esses processos inflamatórios e também é interessante o seu uso em inflamações gastrointestinais, tá? Muito importante. Mas tem que gostar. Brócolis é necessidade, tem que arrumar um jeito de comer ele. Não tem como fugir do brócolis. Então, e o intestino, se a pessoa quiser ter saúde, quiser melhorar das suas questões intestinais, o brócolis é muito importante. Então, esse intestino permeável que eu estava falando para vocês é uma doença que ocorre quando a integridade das células dos enterócitos, a membrana que reveste lá a parede intestinal, gera como se fosse buracos, tá? Então, esses minúsculos buracos, o que vai acontecer? Permite passar substâncias indesejáveis, como alimentos que não foram digeridos, bactérias que deveriam estar presos dentro do seu aparelho digestivo, ele entra na corrente sanguínea. E quando o seu intestino perde essa integridade e permite que essas substâncias tóxicas caem na corrente sanguínea, seu organismo começa a ter um aumento significativo de inflamações. Por isso que quando eu peço exame dos meus pacientes, todos os marcadores inflamatórios estão tudo alto, mas vai ver, a raiz do problema está lá no intestino, que acaba afetando seu sistema imune, deixa você
mais propício a mais ansiedade, a depressão. Então, é um grande inimigo. Então, o intestino permeável é uma doença que é importante a gente tratar ela, tá? Quando ela perde essa integridade, aí atrapalha tudo. O brócolis, eu poderia ficar falando aqui mais um tanto de propriedades, tá? Mas eu nem vou falar, vocês já entenderam que eles são maravilhosos. Qual outra forma de você garantir uma boa saúde intestinal? Água, tá? Precisamos aprender a beber água. A maioria das pessoas não ingere nem perto da quantidade de água necessária. Então, o que hoje, uma pessoa que pesa, por exemplo, quanto maior o peso dela, maior a necessidade de ingestão hídrica. Mas, na média aí, é 3 litros, tá? Então, água é outro componente que sem tomar água, você nunca vai ter saúde intestinal. Falar nisso, cadê as garrafinhas? A minha tá aqui, não fico sem. Outra coisa, evitar o consumo de farináceos, principalmente se você sofre de doença autoimune. Porque nesses casos, tem que suspender o consumo de farinha de trigo, porque aí você vai piorar cada vez mais sua saúde intestinal. Já falei o motivo grave, né? Outra coisa, aumentar a ingestão de fibras na dieta. Eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar o psyllium para quem tem o intestino muito constipado, porque ele é uma fibra adaptogênica. Ou seja, se você sofre com constipação intestinal, o psyllium vai amolecer as fezes e aumentar a frequência na evacuação. Mas se você tiver as fezes soltas, tipo diarreia, ela vai ajudar a boa formação das fezes e diminuir a frequência da evacuação. Então, ela é boa para os dois lados, tanto para prender para quem precisa, quanto para soltar para quem precisa. E o psyllium vai gerar um equilíbrio necessário. Então, a minha sugestão é o consumo de 1 colher de sopa de psyllium com bastante água, pode ser até 2 vezes ao dia, manhã à tarde, tá? É um ótimo remédio natural que você pode tomar puro, principalmente quando você viajar. Então, quem tem um intestino mais para preguiçoso, tem que manter essa rotina sempre, principalmente quando viaja, tá? Outra dica para vocês, consumir alimentos verdes, pois eles são grandes fontes de quê? Que é super importante, como mineral, um dos mais importantes para a saúde intestinal, magnésio, tá? O magnésio é mega importante para o intestino. E o cloreto de magnésio é uma ótima opção de suplementação para melhorar a sua saúde como um todo, não só o intestino. Então, a minha sugestão é diluir um sachê de 33 gramas em 1 litro de água, armazenar na geladeira, colocando uma jarra de vidro e tomar aí 50 ml 2 vezes ao dia, 500 ml vai tomando ao longo do dia, tá? É o sachê de cloreto de magnésio num litro de água, para quem sofre de constipação ou mesmo para a saúde mesmo, que o magnésio ele é bom para tudo, né? Outra suplementação super importante e interessante é a suplementação de ômega 3. Ele possui além dele ser anti-inflamatório, ele sistêmico, ele também é anti-inflamatório até para sua saúde intestinal, tá? Outra dica que eu quero dar para vocês, a clorela. A clorela é uma microalga unicelular, é uma das ferramentas de desintoxicação mais poderosas para eliminar toxinas acumuladas, incluindo até o mercúrio. Então, os pesticidas presentes nos alimentos frescos, subprodutos químicos de fábricas que são descartados diariamente no ar e na água, os frutos do mar, nos oceanos, são carregados todos de metais pesados e mercúrio e passam esses venenos toda na nossa cadeia alimentar. Os suprimentos subterrâneos de água foram contaminados por esses produtos químicos e pesticidas vindo de fazendas, indústrias de alta tecnologia. Então, na verdade, é aceito que uma certa quantidade de veneno pode entrar na nossa casa através da nossa água de beber, do nosso banho, incluindo flúor. Você pode tomar medidas para se proteger e proteger sua família. Então, a clorela, na verdade, é um dos suplementos mais utilizados no Japão, onde mais de 10 milhões de pessoas já usam diariamente. A qualidade de vida do japonês é uma das melhores do mundo, tá? Então, a clorela possui propriedade de quelar esses metais pesados no seu organismo. O que é isso? Ele funciona como se fosse uma garra, a clorela. Ele pega esses metais pesados e leva para serem eliminados para o corpo.
É quase que como se fosse a clorela soubesse quais metais pesados pertencem ao seu corpo e quais produtos químicos que precisa ser removido. Então ela faz todo esse trabalho. Por isso que nos meus protocolos de desintoxicação eu sempre gosto de pôr a clorela atualmente, tá? E a espirulina também. Então, estudos no Japão mostraram também, gente, que a clorela pode ajudar a reduzir o percentual de gordura, tá? E pode ser útil também contra a obesidade, diabetes relacionada ao peso, reduzir a hipertensão arterial sistêmica, colesterol, melhorar o sistema imune, melhora a sua digestão. Especialmente se a constipação for um problema para você, melhora também a capacidade de se focar e concentrar-se, tá? Então, tá aí o resumo para mim dos principais alimentos que a pessoa que sofre de constipação, que tem um problema de constipação, não pode deixar de ter em casa, tá? Porque às vezes um dia que você deixar de consumir, seu intestino pode não funcionar. Outro alimento, gente, que eu gosto muito é a melancia, tá? A melancia, ela tem, vocês sabiam que a melancia tem mais licopeno que os tomates crus? E o licopeno, gente, é um poderoso antioxidante carotenoide. Então, é ele que dá aos vegetais e frutos a cor vermelha e rosada. Então, é muito importante esse licopeno, tá? A melancia é uma fonte concentrada se comparar com tomate. E tem uma boa fonte de citrulina também. A citrulina, ela é convertida em arginina nos rins. Então, a citrulina para a saúde do coração e manutenção do sistema imunológico é muito importante, tá? Mais ou menos meia xícara de melancia, a gente já tem 6,5 miligramas de licopeno. Então, é importante também a gente consumir regularmente. Agora a gente está numa época boa, né? Então, por ele ser antioxidante, por isso que ele ajuda até na nossa questão da saúde intestinal, tá? Outra fruta que eu acho muito importante para a questão do intestino, para até deixar a emoliência, é o abacate. É um alimento incrível que a gente tem que dar uma atenção especial, porque ele ajuda a saciar a fome, ela nutre o organismo, auxilia na melhora de várias doenças, tá? Então, ele oferece também ajuda a combater reumatismo, gota. Ele é bem bacana, tá? Pode fazer o chá das folhas, problemas intestinais. Em geral, é isso que eu queria falar, assim, em relação a alimentos. E aí, para tornar tudo isso que eu falei para você de forma prática, por isso que eu criei alguns métodos, né? E eu vou contar para você como que funciona para a gente resolver a questão intestinal quando a pessoa está travada. Tem várias dimensões para a gente tratar o intestino. Uma delas é a questão emocional, né? Tão importante quanto a física, a emocional, para a gente tratar o mental e emocional, que também impacta negativamente no nosso intestino. Então, precisa ser trabalhada. E a dimensão física, gente, a gente precisa passar por algumas etapas. Para quê? Para a gente fazer uma detoxificação no corpo, otimizar nossos órgãos, tireoide, estômago, intestino, fígado, até o cérebro, né? Então, para isso, existem umas etapas para a gente realmente dar um reset no nosso corpo. Primeiro, a fase de desintoxicar, onde a gente vai desintoxicar, tirar eliminar essas toxinas, né? Pra gente, o corpo começar a querer desinflamar, né? E aí diminuir a ansiedade por doce, por massa, né? Porque quando você tá muito inflamado, o seu corpo vai buscar por as toxinas, elas desregulam, gente, o mecanismo de sentir saciados. E pode interferir também em hormônios que regulam o nosso metabolismo. Pode deixar o nosso corpo mais inchado, tá? Então, essas toxinas que a gente vai acumulando, elas desregulam tanto nossos neurotransmissores, hormônio, e por isso que você fica mais inchada, tem mais ansiedade, mais vontade, mais fome, mais vontade de comer coisa doce, e isso dificulta muito a perda de peso. Então, é muito importante vocês terem essa consciência de fazer primeiro um detox no seu corpo para te ajudar a tirar essa carga alta de toxinas e assim
melhorar a sua dificuldade de emagrecer. Então, ele vai eliminar a toxina, estimular o emagrecimento, fortalecer a imunidade, aumentar a disposição nesse protocolo, e com isso, a gente tem que reduzir ao máximo alguns alimentos e colocar outros que têm bioativos anti-inflamatórios, né? Depois a gente tem que passar para a fase de nutrir, que a gente otimiza é a fase de otimizar seu metabolismo como um todo, melhorar a sua tireoide, sistema digestivo. Para quê? Agora ele já desinflamou um pouco, ajudar a absorver os nutrientes. E aí, se você estava com o intestino regulado, ele começa a funcionar melhor e ele vai começar a eliminar tudo que está em excesso, né? Diminui azia, desânimo, cansaço, tudo vai embora, vai começar a mandar embora. Então, assim, é uma fase também muito importante. Depois vem a fase de acelerar, que aí você vai estar sentindo uma outra pessoa, seu metabolismo vai estar mais saudável, eficiente, e o seu corpo vai estar estimulado a usar a sua gordura como fonte de energia, tá? E antes ele estava travado. Então, vai melhorar a sua sensibilidade à insulina, reduzir o apetite, estimular o emagrecimento, melhorar a saúde do cérebro. É uma fase também super importante, que aí a gente entra também com estratégias para acelerar seu metabolismo. E depois, gente, depois que você faz todas essas fases, que você já eliminou um pouco de peso, vem a fase de equilibrar, que é uma fase que prioriza o seu aumento de massa magra, e é a fase que as pessoas mais erram, tá? E não conseguem manter o resultado. Mas por quê? Porque elas já emagreceram bastante, aí o seu corpo vai reduzir a queima de gordura com medo da pessoa, às vezes está passando fome, então vai reduzir o seu metabolismo. Por isso que nessa fase é importante você dar um novo estímulo, tipo um reativador metabólico, para o seu corpo começar a funcionar adequadamente. Então, por isso que eu criei essas fases para todo mundo que for passar por mim, de alguma forma, conseguir chegar nesse nível, né? Mas tudo depende do tempo, cada um tem seu tempo, né? Depende de quanto que você está acima do peso, depende de quanto tempo que você está nesse ritmo. Então, tudo tem o seu tempo. E aí, meninas, e aí, o que eu quero falar para vocês? Muitas que estão aqui, que são do grupo VIP ou que são do desafio, sempre me chama no privado para saber como é que é a minha forma de atendimento, né? Então, como eu expliquei para vocês isso tudo, eu quero explicar como que funciona, porque não é uma coisa simples de ser explicada, então é bom aproveitar esse ensejo. Então, hoje eu mudei totalmente minha forma de atendimento. Hoje eu trabalho com protocolos personalizados, individuais, que pode ser presencial ou online. Eu trabalho também muito online e eu vou te explicar como funciona. Primeiro, agora, o meu atendimento é assim, eu faço primeiro uma consulta de avaliação geral da pessoa. Eu faço um rastreamento metabólico para eu identificar todos os sinais e sintomas que possam estar prejudicando a saúde dela. E esse rastreamento metabólico é super importante. Lá eu já detecto várias sensibilidades alimentares que estão ligadas aí com todos os sintomas. Então, os sintomas com certeza podem estar ligados com a alimentação, dependendo do que ela me responder. Faço o exame de biopedância para ver a composição corporal toda, gordura visceral, água corporal, tudo. Realizo, avalio também todo o perfil, faço um diagnóstico de hábitos, porque eu falo que quando a pessoa chegou naquele nível de saúde, de dores, de falta de energia, de ansiedade, de vários sintomas, ela não chegou ali por acaso, né? Então, não tem só a parte física alimentar, tem a parte comportamental. Então, eu faço também uma análise da parte comportamental. E aí eu vou traçar em cima como que está o comportamento dela. Ela tem hábitos obesogênicos? Quais são esses hábitos? E eu vou trabalhar tanto a parte do comportamento, que eu vou detectar nesse outro formulário, também o rastreamento metabólico, e também faço a anamnese completa, vejo o histórico familiar. Hoje eu ainda faço exame de DNA para quem conheceu, né? É fantástico, é um divisor de águas. Então agora eu faço um protocolo totalmente personalizado, e se eu identificar que a pessoa realmente
tá com uma inflamação tão sistêmica que tá prejudicando o emagrecimento dela, a saúde emocional, né, provocando, eu faço toda essa análise e eu traço um protocolo especialmente para ela. Hoje meu protocolo não envolve só a minha estratégia nutricional, também envolve uma psicoterapeuta, se for necessário, uma psicóloga que é especialista em emagrecimento, até uma médica psiquiatra. Eu tenho uma paciente, né, que é médica psiquiatra também, que também faço uma parceria com ela, com um médico ginecologista, médico funcional, endócrino. Então, assim, hoje eu trabalho numa equipe multidisciplinar, então eu faço o meu diagnóstico geral da pessoa, né, em termos alimentares e comportamental, sinais, sintomas, análise completa dos exames bioquímicos, e depois eu vou recrutando os profissionais à medida que eu vejo que tem necessidade. Porque às vezes se você não tratar a raiz do problema, você não resolve o problema. Então hoje eu atendi 2 jovens, uma de 21 e de 22, que foi exatamente isso. Eu detectei todo o perfil do meu paciente, dos dois, né? Eles tinham falta de energia, eles tinham alergia, eles tinham dores articulares, desânimo, cansaço, ansiedade, dificuldade de emagrecimento, dor de cabeça, tudo quanto é sintoma. Se eu pegar aqui meu caderninho, vocês vão ver. Eu anoto tudo que eu faço diagnóstico, fora a parte comportamental. Trabalhei o protocolo com ele personalizado, eles voltaram na consulta hoje. O intestino deles voltaram a funcionar, não tem mais dor articular, os dois não dormiam direito, agora eles estão dormindo plenamente. Todos os dois me relataram melhora de energia. Juliana, agora eu tenho energia pro dia, energia para treinar, eu mudei completamente, aumentei até minhas cargas. Então, assim, tudo foi analisado, a pessoa, e tracei um plano alimentar adequado para todas essas demandas. Então, é assim que funciona hoje o meu atendimento, não é simplesmente entregar uma dieta. Então, com esses estudos que eu faço e tudo, né, com a experiência de atendimentos nos cursos, eu fui aprimorando e cheguei agora nesse método de protocolo que realmente não ajuda só você a emagrecer, mas restaura a sua vida, vamos dizer assim, todos os sintomas, tá? Físicas, psicológicas, e vale muito a pena. Então, hoje eu tenho esse método que é por protocolo. Eu faço primeiro uma consulta de avaliação e depois traço o protocolo. Eu também criei, para quem conhece, tá até a Miriam, né, Miriam? A Miriam fez um método Mente Corpo Magro, que foi 100% online, foi maravilhoso, né, Miriam? Foi assim, as meninas, porque eu não trabalhei só a alimentação, eu trabalhei a mente também, né? Que é a mente que nos sabota, né? Então, tem esse método 100% online que já está pronto, que eu ajudo as pessoas a driblarem a ansiedade, gerenciar as emoções através do método. E ele funciona em 90 dias, é um método completo, você fica 90 dias passando pelas todas essas fases de desinflamação e ainda tendo as mentorias da mente. Então tem vídeos aí exclusivos para cada fase que te explica. Então ele é bem completo, é um método completo que realmente muda você de patamar, tá? E eu também faço desafios de vez em quando, tenho e-books. O que eu quero falar para vocês? Só mais alguns detalhes. Para todas as meninas que vieram nessa mentoria, para privilegiar vocês que investiram esse tempo aqui comigo, eu vou dar um desconto de 30% em todos os meus protocolos. Eu sempre gosto de fazer isso. Já é a segunda mentoria que eu faço, né? Tá até a Gabriela aqui, a Gabriela participou da outra mentoria e ela acabou fechando um protocolo de acompanhamento comigo e ela ganhou 30% de desconto. Ela não deixa mentir, né, Gabriela? Tá aqui. Então, assim, meninas, se vocês interessarem em qualquer produto, seja no meu acompanhamento comigo, seja no método, seja no e-book, todas vocês vão ter 30% de desconto por estar aqui. E deixa eu ver aqui se eu conheço todas, porque eu quero ver se eu tenho o contato de todas, porque eu quero presenteá-las com uns e-books sobre isso que eu falei, tá? A Nara, não sei, a Nara me chama. A Nara, a Luciana,
todo mundo que está participando aí da mentoria de hoje, se puder me chamar ou chamar a Rosana, que eu vou presenteá-las com e-book, com mais de um e-book, na verdade, completo, com tudo isso que eu falei aqui para vocês. Eu sei que muita gente conseguiu anotar, outras não, mas eu separei um e-book assim com as principais estratégias para te ajudar na saúde intestinal, mas para as meninas que estão aqui. Aí eu quero saber se todas vocês que estão aqui têm o meu contato ou o contato da Rosana. Vocês têm? O final é 8420, não. O contato da Rosana é o DDD 31, final 3567. Se todas elas têm o contato, tem? Então, fala um oi aí para elas que vocês estavam na mentoria, que eu vou mandar para vocês de presente um e-book, resumo, com as principais informações desse mentoria que eu fiz. Eu espero ter ajudá-la com informações, esclarecimento, porque às vezes a gente ouve que é importante a saúde intestinal, mas a gente não sabe a dimensão, né? O efeito sistêmico que a gente tem, tanto no nosso corpo físico quanto no nosso mental. Mais de 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. E é um intestino que comanda tudo, gente. Pensa, trilhões de bactérias. A gente tem bactérias que ligam a todas as doenças, tá? Então, podem ter certeza que tudo começa pelo tratamento da saúde intestinal, dando um reset. Então, quem não tem uma saúde intestinal que funcione todos os dias, no mínimo uma vez, que não tem esses sintomas, gente. A gente não pode ter sintomas assim, fora da curva. Não é normal. E isso a gente pode tratar tudo com a saúde intestinal, tá? Dermatite atópica, todo tipo de doença. A gente trata com estilo de vida, dieta e até probióticos específicos. Até para quem tá tendo muita ansiedade, compulsão por doce, tudo a gente trata através de bactérias boas, por exemplo, probióticos, alimentação, estilo de vida, tá? Então, tudo a gente resolve tratando a raiz. Eu vejo muita gente tratando com medicamento, né? Igual eu tenho um suplemento que eu amo, quem é paciente minha sabe, que eu gosto muito de prescrever o Biovit Bioglucan. Ele é um suplemento que trata a raiz. Eu já tenho relatos de pacientes com câncer que melhorou substancialmente com o tratamento do Biovit. Mas o que o Biovit é? Ele é feito de beta-glucana que tem na aveia, tá? E ele realmente trata a causa raiz. Ele já tem vários estudos que comprovam melhor dermatite atópica, em lúpus, em rinite, sinusite, tudo quanto é tipo de doença, gente. Mas por quê? Ele trata a raiz, ele fortalece o sistema imunológico. O que vocês têm que pensar? Que todas as doenças ou bactérias, alguma inflamação, alguma coisa que surge estranha no corpo anormal, a gente não teria o nosso sistema imunológico, nossos soldadinhos para nos defender? Se eles não estão dando conta de defender, o que a gente tem que fazer? Dar alguma coisa para fortalecer eles, não é? E como que a gente faz isso? Através do fortalecimento da nossa saúde intestinal. Então, além dessas estratégias alimentares, de fibras, de prebióticos, probióticos, de tirar alimentos constipantes, de tirar alimentos ultraprocessados, de evitar aí esses plásticos, né, que não são livres de bisfenol, além do ambiente e tal, né, do estresse, gerenciar o estresse, buscar essas coisas, a gente também tem que trabalhar também essa questão dos suplementos que tratam realmente a raiz do problema, tá? Então, busquem ajuda, não conformam com sintomas. Sintomas demonstram sinais, tá? Sintomas são apenas sinais que o seu intestino, o seu corpo está emitindo e falando, ó, luz vermelha. A pessoa está com baixa energia, compulsão por doce, fome excessiva, dor de cabeça, problema na pele, queda de cabelo, insônia demais. Isso aí são sinais que seu corpo está dando que algo não está legal e que você precisa mudar, mas não com remédio.
Remédio é remediar. Lembra disso que eu falei para vocês? Remédio vem da palavra remediar. Você está só remediando. Você não está tratando a causa raiz. A causa raiz sempre vai ser a questão intestinal, estilo de vida, alimentação. Então, essa é a base para a cura de todas as doenças e você ter uma saúde plena, viu, meninas? É essa a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Saúde plena, saúde física, mental, vem da sua saúde intestinal, dos seus bons hábitos, essa conexão com as pessoas, sentimento de gratidão, gerenciamento do estresse. Viu, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Eu queria até tirar uma foto. Vamos ver.